E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre 3 serial killers que chocaram o mundo com suas histórias bizarras. E quando eu digo bizarras, podem acreditar, é porque a capacidade humana de ser cruel vai muito além do que a gente imagina. E o pior, é tudo verdade. Então preparem o estômago porque vamos mergulhar no lado mais obscuro da mente humana, com histórias que vão fazer vocês questionarem a sanidade desses caras. Segura o forninho, porque a chapa vai esquentar. Richard Trenton Chase. Esse nome ficou marcado na história criminal como um dos mais perturbadores e aterrorizantes. Conhecido como o Vampiro de Sacramento, o Chase tinha uma obsessão macabra. Ele acreditava que precisava beber sangue humano para sobreviver, uma crença que o levou a cometer atos horríveis. Imaginem o pânico que essa crença totalmente doida causou na Califórnia nos anos 70, uma época já marcada por outros crimes notórios. O cara sofria de várias doenças mentais, incluindo esquizofrenia paranoide, o que só piorava sua condição. Ele achava que o próprio sangue estava virando pó e que a única forma de repor era bebendo o sangue dos outros. Uma ideia que ele levou ao extremo. Uma ideia completamente insana que levou ele a cometer atrocidades inimagináveis. A primeira vítima foi assassinada a tiros dentro da própria casa. Um ato que chocou a comunidade local. Mas o pior ainda estava por vir. E a cidade de Sacramento estava prestes a enfrentar um verdadeiro pesadelo. O Chase invadiu outras casas, cometendo assassinatos brutais e bebendo o sangue das vítimas, espalhando terror por onde passava. Ele ainda mutilava alguns dos corpos com facas e outros objetos, num ritual macabro que chocou até os policiais mais experientes, que nunca tinham visto algo assim. O caso do Richard Chase é daqueles que faz a gente se perguntar até onde vai a maldade humana e o que leva alguém a cometer tais atos. Como alguém pode cometer atos tão cruéis por causa de uma crença tão absurda e distorcida? É claro que a doença mental teve um papel importante nos crimes, mas a brutalidade dos atos dele ainda choca e intriga todo mundo que conhece a história, deixando uma marca indelével. A caçada pelo Richard Chase foi uma das maiores operações policiais da história da Califórnia, mobilizando recursos e pessoal como nunca antes. As pessoas estavam apavoradas, com medo de serem a próxima vítima do vampiro, vivendo em constante estado de alerta. A polícia finalmente prendeu ele no apartamento, cercado de provas dos crimes, encerrando um capítulo de terror. Durante o julgamento, o Chase se declarou inocente por insanidade, mas o júri considerou ele culpado de 6 acusações de homicídio qualificado, trazendo um pouco de justiça para as vítimas. Se você já ouviu falar do Albert Fish, sabe que o apelido "o canibal de cartas" já diz tudo sobre a natureza perturbadora desse homem. Ele é um dos criminosos mais infames da história americana. Mas a história do Fish vai muito além de canibalismo. É um mergulho profundo num poço de maldade e sadismo que a maioria da gente só consegue imaginar nos piores pesadelos. Sua vida e crimes são um verdadeiro estudo do mal humano. A maldade do Fish se manifestava de formas particularmente cruéis. Ele era um mestre em infligir dor e sofrimento. Ele não só matava as vítimas, como também torturava, abusava sexualmente e, em alguns casos, comia partes dos corpos. A brutalidade de seus atos era inimaginável. Seus crimes eram motivados por desejos sádicos e uma obsessão doentia por dor e sofrimento, tanto físico quanto psicológico. Ele parecia se alimentar do desespero alheio. Mas o que tornava o Albert Fish ainda mais aterrorizante era como ele se comunicava com as famílias das vítimas. Ele usava suas cartas como uma arma psicológica. Depois de cometer os crimes, ele enviava cartas detalhadas, descrevendo seus atos sádicos, muitas vezes usando linguagem codificada ou recortes de jornal. Essas cartas eram verdadeiros manifestos de horror. Imaginem o horror de receber uma carta dessas.
sabendo que o monstro que tirou a vida de alguém que você ama ainda está solto. A angústia e o medo eram insuportáveis. Nessas cartas, o Fish descrevia os crimes com detalhes perturbadores, se deliciando com a dor que causava. Ele parecia encontrar prazer em reviver seus atos monstruosos. Ele se gabava de ter abusado sexualmente e matado várias crianças, e muitas vezes colocava nas cartas lembranças perturbadoras, como pedaços de roupa ou mechas de cabelo das vítimas. Esses detalhes tornavam a dor das famílias ainda mais insuportável. Essas cartas eram como facadas no coração das famílias, um tormento psicológico que se somava à dor da perda. A crueldade de Fish não tinha limites. Um dos casos mais famosos do Fish foi o sequestro e assassinato da Gracie Budd, uma menina de 10 anos de Nova York. Este caso chocou a nação. O Fish atraiu a Gracie para longe de casa com a promessa de doces e brinquedos. Ele usou a inocência da criança contra ela. Ele levou ela para um lugar isolado, onde torturou, abusou sexualmente e, por fim, matou a menina. A brutalidade do ato foi inimaginável. 6 anos depois do desaparecimento da Gracie, a família dela recebeu uma carta anônima que fez o sangue de todo mundo gelar. A carta trouxe de volta todo o horror do desaparecimento. A carta descrevia em detalhes horríveis como a Gracie tinha sido assassinada e cozida. A frieza dos detalhes era aterrorizante. A carta era tão gráfica e perturbadora que a polícia inicialmente não acreditou que fosse real. Eles pensaram que poderia ser uma farsa. A investigação sobre o desaparecimento da Gracie Budd levou a polícia até o Albert Fish. Finalmente, o monstro foi capturado. Ele foi preso e confessou o crime, junto com vários outros assassinatos de crianças. Suas confissões foram chocantes. Durante o julgamento, o Fish se declarou inocente por insanidade, alegando ouvir vozes e ser controlado por forças demoníacas. Ele tentou usar a loucura como defesa. Apesar da alegação de insanidade, o júri considerou o Fish culpado de homicídio qualificado. A justiça finalmente foi feita. Ele foi condenado à morte e executado na cadeira elétrica em 1936. O reinado de terror de Albert Fish chegou ao fim. Segura essa porque a história agora é pesada e perturbadora. Ed Gein, o açougueiro de Plainfield, é um nome que arrepia até os ossos, e não é à toa. Sua história é uma das mais macabras já registradas. Ele inspirou personagens icônicos do terror como o Norman Bates, de Psicose, e o Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, que são figuras centrais no gênero de horror. A realidade, como sempre, supera a ficção, e no caso de Gein, isso é assustadoramente verdadeiro. Isolado na fazenda dele em Plainfield, Wisconsin, o Gein cultivava uma obsessão macabra, a anatomia humana, especialmente a feminina, que o levou a cometer atos horríveis. Mas não era um interesse científico, era algo muito mais sombrio e perturbador, algo que ultrapassava os limites da sanidade. Ele não só estudava livros de anatomia, como também colocava suas fantasias distorcidas em prática, usando corpos que ele desenterrava de cemitérios da região, um ato que chocou a comunidade. Imaginem o horror. O Gein usava partes dos corpos que ele desenterrava para criar objetos grotescos, transformando sua casa em um verdadeiro museu de horrores. Abajures feitos de pele humana, cintos feitos de mamilos e outros itens igualmente perturbadores. Um macacão feito de pele humana que ele usava em rituais macabros. A lista de horrores não tem fim e é extremamente perturbadora, cada item mais grotesco que o anterior. Em 1957, a polícia finalmente chegou à fazenda do Gein depois do desaparecimento de uma mulher da região, iniciando uma investigação que revelaria os segredos mais sombrios. O que eles encontraram lá dentro parecia cenário de filme de terror, mas era a realidade nua e crua. A casa estava repleta de restos humanos, ossos, crânios, órgãos preservados em jarras, e até um coração humano numa panela no fogão.
Uma visão que ninguém jamais esqueceria. Era uma cena de pesadelo, algo que parecia saído das profundezas da mente mais doentia. O Gen admitiu ter matado 2 mulheres, mas a polícia acreditava que o número de vítimas podia ser muito maior, já que muitos corpos estavam muito decompostos para serem identificados, deixando um rastro de mistério. A confissão do Gen sobre como ele conseguia os corpos era ainda mais chocante. Um detalhe que ninguém poderia imaginar. Ele confessou ter desenterrado corpos de cemitérios locais por anos, muitas vezes usando um mapa que ele mesmo tinha desenhado. Um plano meticulosamente elaborado. Durante o julgamento, o Gen foi considerado legalmente insano e passou o resto da vida num hospital psiquiátrico, onde seus dias de terror finalmente chegaram ao fim. Mas o legado dos crimes dele ecoa até hoje, inspirando alguns dos maiores clássicos do terror e servindo como um lembrete assustador do lado mais obscuro da mente humana, um lado que muitos preferem não conhecer. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas histórias? Faz a gente pensar, né? A mente humana é um labirinto cheio de mistérios, e alguns corredores são mais obscuros do que outros. Mas é importante a gente conhecer essas histórias, por mais perturbadoras que sejam, para entender a complexidade do comportamento humano e, quem sabe, tentar evitar que casos assim se repitam. Deixem seus comentários aí embaixo contando o que vocês acharam, qual história chocou mais e se vocês já conheciam algum desses casos. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Um abraço e até a próxima! E aí, pessoal, o que acharam dessas histórias? Deixem seus comentários aí embaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!